Oi. A paz do Senhor, povo de Deus! Chegou mais uma sexta-feira, é a última sexta-feira de agosto, e temos novidade nesse nosso bate-papo. Vocês estão acostumados a gente se reunir na sexta-feira para debater um tema, conversar, aprender, crescer, só que hoje a gente vai adotar, a partir de hoje, um novo formato. Toda última sexta-feira a gente vai trazer uma pregação. Hoje é o presbítero Alex que vai trazer uma mensagem para você completa. Então eu vou sair, vou deixar ele aí, ele vai cumprir o nome dele, viu? Alex Cristão. Dá paz do Senhor pro povo, Alex. Pai do Senhor, povo. Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma sexta-feira, mais uma semana passou e mais uma semana nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e todas. Deixa eu pedir para você, gente. Tá no meu Facebook, mas você entra pelo Facebook do Alex, vai ter compartilhado, o Facebook da Rose, o Facebook da Riso, tem um Facebook aí, vai compartilhando para a gente poder ouvir uma mensagem completa. Agora, deixa eu colocar esse meu amigo reverendo aqui. Meu amigo, você permite orar por você e entregar a palavra? Eu quero hoje ser cheio. Por favor. Então receba essa humilde oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade do qual foi nos concedida de já poder ouvir através da vida da Heloísa Vitória, que nós somos o vaso e Tu és o oleiro. E acreditando, Senhor, que o meu amigo, o presbítero Alex, também é um vaso em Tuas mãos. Eu te peço que hoje, neste momento, Tu use a boca dele como instrumento para edificar a nossa vida, para nos fazer cada vez mais vaso em Tuas mãos. Abençoa a vida do presbítero Alex, é o que eu te peço, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, é com você. Até o final da mensagem. Tchau. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês e eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Gálatas, capítulo 2, e estarei lendo do versículo 17 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Hein? Então, esse texto que nós vamos trabalhar hoje nessa breve palavra aqui. Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas. Na verdade, Gálatas não é uma igreja apenas, mas são várias igrejas na região da Galácia. Era uma região com várias igrejas. E Paulo escreve porque estavam acontecendo alguns problemas nessas igrejas da Galácia. Problemas que judeus que se convertiam ao cristianismo queriam fazer com que os gentios que se convertiam aceitassem as práticas judaicas. E uma das práticas judaicas que eles queriam que os gentios praticassem era a circuncisão.
Então, os judeus, eles defendiam que para se tornar um cristão plenamente cristão, era preciso tornar-se culturalmente judeu. Então, eles defendiam que tinham que viver na mesma prática que eles viviam, judaica, as práticas judaicas, né, do cristianismo, ou para ser cristão, para fazer parte do cristianismo, os judeus convertidos queriam fazer com que os gentios convertidos vivessem na prática judaica, circuncidando e praticando a lei. E Paulo, ele vem defender isso. Paulo fala uma frase marcante logo no início da sua carta aos Gálatas. Ele diz o seguinte, no versículo 6 do capítulo 1. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho que, na verdade, não é outro evangelho. Não é evangelho. Paulo vem defendendo que ele foi designado pregador do evangelho para os gentios. E que até Tito, que andava com ele, mesmo sendo grego, não foi obrigado a circuncidar-se. Paulo diz que tinha pessoas na igreja que eram falsos cristãos, falsos irmãos, que estavam lá nas igrejas a fim de ver a liberdade que o povo de Deus tinha para colocá-los em servidão. No capítulo 2, no versículo 4, ele vem tratar sobre isso, e que havia tido a reunião em Jerusalém, que Paulo vai até lá para discutir algumas coisas com os líderes lá da igreja de Jerusalém, entre eles o cabeça, que era Tiago, e na reunião ficou decidido que Tiago diz o seguinte, que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus, ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E nessa questão de querer fazer com que os gentios adotassem as práticas judaicas, até o próprio Pedro precisou ser repreendido por Paulo. Porque o texto diz que Pedro, enquanto estava com os gentios, estava lá se alimentando na mesma mesa que os gentios, mas quando chegavam os judeus, ele se afastava dos gentios. Paulo diz que ele teve que repreender Pedro na cara, na frente de todos. E no versículo 16, Paulo afirma por 3 vezes que ninguém é justificado pela prática da lei. Ele diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também que cremos em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela lei ninguém é justificado. Paulo, ele não está ensinando que a lei é algo ruim, mas que através dela não existe salvação. Ninguém consegue ser salvo pela prática da lei, mas somente através de Cristo Jesus. E eu quero falar com vocês ainda algumas lições sobre esse texto. Algumas lições que quero colocar aqui para nós praticarmos ou colocarmos em prática na nossa vida cristã. Primeira lição que eu quero colocar para vocês aqui é que estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 19 diz: por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo vem dizer em Romanos, capítulo 7, versículo 6, que agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, nós fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado se a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Paulo está querendo mostrar que a lei, ela serve para nos mostrar o que é errado. Aquilo que Deus condena, tudo aquilo que Deus condena está na lei. Contudo, ela não tem poder para nos libertar das práticas pecaminosas que nos afastam de Deus. A lei cria em nós uma consciência do que é certo e do que é errado. Quando se fala que eu estou morto para a lei, as coisas começam a mudar. Se eu estou morto, eu não preciso seguir ou cumprir, porque morto não consegue cumprir, morto não consegue fazer nada. Então, quando fala que eu estou morto, Paulo vem dizer em Romanos 6, versículo 10 e 11, porque se eu estou morrendo, ele morre uma vez para o pecado, mas vive para Deus. Então, nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, porque Mateus 16, 24 diz que Jesus olha para as pessoas e diz assim para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou siga-me, melhor dizendo, perdão, e siga-me. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: nós estamos todos os dias caminhando para a morte. Aquele que carregava a sua cruz, todos aqueles que estavam ao redor vendo aquele carregando a sua cruz, ele sabia que ele estava indo caminhando para a sua morte. Carregar a cruz era sinal de morte. Carregar a cruz era sinal de que estava caminhando para a morte. E quando Jesus vem nos ensinar que cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo, quer dizer que eu devo mortificar a minha vida, eu devo morrer para que eu possa ter a vida em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala que nós estamos mortos para a lei, o que ele está querendo dizer não é que a lei é ruim, não é que a lei não presta, não. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer é que nós já não dependemos da lei, nem dos sacrifícios que a lei oferecia, para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. A lei e os sacrifícios que a lei estabelecia já não são importantes para nós, para que nós possamos ser aceitos por Deus, porque agora não somos aceitos por Deus, porque já foi feito um sacrifício expiatório na cruz do Calvário. A lei, ela não foi dada para quem não conhecia Deus. A lei foi dada a Moisés para aqueles que já tinham tido contato com Deus. Não para aqueles que não tinham relacionamento, mas para aqueles que já tinham relacionamento com Deus. Ou seja, a lei foi dada para pessoas que já tinham relacionamento com Deus, para que eles vivessem de acordo com aquilo que Deus queria. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós agora estamos mortos, mas mortos para o pecado. O pecado não pode mais ter poder sobre a nossa vida. O pecado não tem poder sobre nós, porque nós estamos mortos para o pecado. O pecado não pode mais ser o nosso Senhor. Ele não pode ter senhorio sobre nossa vida. Agora nós servimos a um outro Senhor. E esse Senhor, nós vivemos para servi-lo. Nós não somos mais mortos. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. E vivemos para servir a Jesus Cristo, porque o pecado traz a morte, mas Cristo nos dá vida e vida em abundância. Ou seja, quando nós estamos mortos para o pecado, o que Paulo está querendo dizer é que eu tenho que virar as minhas costas para o pecado, para os prazeres que o mundo oferece, para os prazeres que é oferecido para a satisfação da nossa carne. Então ele continua dizendo: estou crucificado. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Perceba que Paulo, ele fala no presente.
Ele não diz que ele estava crucificado. Ele não diz que ele estará crucificado. Ele diz que ele está crucificado. É o agora, é o momento. Ou seja, todos os dias nós estamos crucificados com Cristo. Não é algo que vem e passa, mas faz parte do nosso cotidiano. Outra coisa, para ser crucificado, alguém precisa prender a nossa pessoa na cruz. Alguém precisa prender na cruz. Lembra-se de Jesus? Quando ele era para ser crucificado, precisou dos guardas romanos estarem ali para prender as suas mãos, para prender os seus pés na cruz. Precisou de alguém para estar prendendo ele na cruz e para erguer a cruz. Precisou de outras pessoas. Então, quando eu falo, eu estou crucificado, ou seja, a salvação não depende das minhas forças. Eu preciso de alguém para ser crucificado, e esse alguém é Cristo. O evangelho não é meritocracia. Não é pelo que eu faço, não é pelos meus méritos, mas o mérito é de Cristo. Tudo que fazemos é porque Cristo nos redimiu, é porque Cristo nos salvou. Nós estamos crucificados por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É uma obra de Deus, é a obra de Cristo Jesus. Por isso que diz, eu estou crucificado com Cristo. Estar crucificado é estar preso na cruz, sem poder fazer o que bem entende. Quando eu digo estou crucificado com Cristo, eu não consigo realizar a minha vontade. Ninguém que está preso numa cruz consegue fazer o que bem entende. Suas mãos estão presas, seus pés estão presos. Se estar crucificado, não existe mais vontade própria. Estar crucificado, eu não vou para onde eu quero, eu não mexo com aonde eu quero. Eu necessito de alguém, eu preciso de alguém para realizar coisas para mim. Eu preciso de alguém para ir no meu lugar. E quando eu estou crucificado com Cristo, Cristo rege a nossa vida. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não tenho mais o meu querer. O meu querer não é mais o meu. A minha vontade, os meus desejos não são mais meus. Agora é Cristo que vai na minha frente. É Cristo que faz todo aquilo que nós não conseguimos fazer. É Cristo que vai fazer. Agora, Cristo é o Senhor. Cristo é quem está no controle. Agora é Cristo quem está no domínio de todas as coisas da nossa vida. Não é mais o que eu quero, eu não consigo mais fazer o que eu bem entendo, porque agora não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque agora nós somos uma nova criatura. Nós morremos para o pecado e as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. E ser uma nova criatura, precisa ter um novo pensamento, uma nova mente, um novo pensar, um novo andar. Exige de nós uma mente diferente, um pensar diferente, um andar diferente, um falar diferente, porque não somos mais o mesmo. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne, com as suas paixões, com os seus desejos. E agora, eu não tenho mais glória para mim, a glória é para Ele, toda a honra é para Ele, tudo é dele, o senhorio é dele, o Senhor é Ele merece todos os méritos, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor, é Jesus, porque Ele está no controle da nossa vida agora. Não fazemos mais o que bem entendemos, não caminhamos aonde queremos, porque o Senhor agora é quem está no controle do nosso ser. O crente está morto para a prática do pecado. O pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas porque nós estamos crucificados. Nós não dominamos. O que temos que dominar são os nossos desejos pecaminosos. Mas a nossa vida tem que estar no senhorio dele. Tem que estar de acordo com a vontade dele. Nós não vivemos
Não vivemos mais para agradar a nossa carne, nem praticar os nossos desejos. Agora é o desejo dele, é a vontade dele, é tudo dele. Tudo é para ele. Tudo é do Senhor. Nós vivemos totalmente para ele, a vontade é totalmente dele, é como Jesus quando estava na cruz, ou melhor, quando estava no Getsemane orando. E ele ora e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A nossa oração tem que ser essa. Não é mais a minha vontade, é a tua vontade, Senhor. Não é mais o meu desejo, mas é o teu desejo, Senhor. Não é mais o meu querer, mas é o teu querer, Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 6 a 8, que a nossa mentalidade carnal caminha para a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne ela é inimiga de Deus, porque não pode se submeter à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o que nós queremos ouvir é como Jesus falou, ou melhor, como Deus falou para Jesus enquanto ele saía das águas batismais: Eis o meu filho amado, em quem eu me agrado. Nós temos que viver de uma forma que Deus olhe para nós e se agrade de nós. Não porque estamos fazendo coisas boas, mas porque estamos fazendo a vontade dele. Mudamos o nosso jeito de ser. Mudamos por causa das Escrituras. Mudamos porque fomos crucificados. E não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. É Cristo quem vive em nós. Não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso querer. O ponto 3 diz que nós vivemos mediante a fé. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver por fé é ser dependente de Deus. Eu não preciso ver para acreditar que Deus pode fazer. Em João 20, versículo 29, Jesus diz: Felizes são os que não viram e creram. A palavra fé tem a mesma raiz da palavra fidelidade no grego. Quando a Bíblia diz que o justo viverá por fé, algumas traduções até trazem que o justo viverá pela sua fidelidade. Viver por fé é viver integralmente para Deus. Viver por fé é viver uma vida de arrependimento. É viver uma vida de obediência. Viver por fé é também viver sendo fiel a Deus em todo o tempo. Viver por fé é acreditar que mesmo as coisas impossíveis Deus é capaz de fazer. É acreditar quando ninguém acredita. Viver por fé é necessário para aquele que se diz cristão. Viver por fé é necessário para aquele que segue a Cristo, para aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a carta de Hebreus vem dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não tem como eu dizer que sou cristão se eu não creio. Não tem como eu dizer que sou cristão se eu não acredito que Deus pode galardoar. E galardoar não é bênçãos materiais aqui, é saber que há um céu, há um novo céu, há uma nova terra que nos aguarda. Há um momento em que todos que servem a Ele por fé e não por vista
um dia se encontrarão com ele e o verão como verdadeiramente ele é. Mas só se encontrará com ele aquele que vive por fé e não por vista. Sabe por quê? Porque quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É preciso que haja fé em nossos corações. É preciso que haja arrependimento, obediência, a uma vida integral, dedicada a Deus, integralmente dedicada a Deus. Porque é impossível viver para Deus sem ter fé. A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. É preciso que possamos dedicar totalmente nossa vida de fé a Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e como que a fé é gerada em nossos corações. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É necessário que a gente dedique-se ao estudo da palavra de Deus. É necessário que a gente busque conhecer a palavra de Deus cada vez mais, para que cada vez mais a fé venha a ser gerada em nossos corações. Cada vez mais a fé possa ser produzida em nossos corações, para que possamos viver cada dia mais próximos de Deus, cada dia mais íntimos de Deus, porque se não há fé, não há intimidade, porque se não há fé, não há arrependimento de pecado, se não há fé, não há obediência. E Deus quer que nós creiamos verdadeiramente que Ele é o Senhor e o Salvador. Quarta coisa que a Bíblia diz que no versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Somos salvos mediante a graça de Deus. Se nós queremos viver ainda segundo a lei, praticando as obras da lei, Paulo vem dizer que se a gente quer viver desta maneira, logo, não precisaria Cristo ter morrido. Não precisaria Cristo ter vindo como homem ao mundo. Ter vivido como homem aqui neste mundo. Ter sofrido todas as injúrias, todas as afrontas. Ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Se nós ainda vivêssemos pela lei, ou se tivéssemos que viver segundo a lei de Moisés, então Cristo não precisaria ter vindo aqui e morrer por nós. A maior obra realizada no mundo foi a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Não há nenhuma outra religião em que o Deus deles amou tanto a humanidade que deu o seu filho para morrer por nós. Não há nenhuma outra religião capaz de ensinar isso. Somente o cristianismo é capaz de ensinar isso. Somente Deus foi capaz de dar o seu filho por amor à humanidade, por amor àqueles que rejeitavam a ele, por amor àqueles que se afastaram dele através do pecado. Somente Deus pode olhar para a humanidade e amá-lo. As outras religiões não conseguem falar disso, porque o Deus deles não é baseado no amor.
O nosso cristianismo, a base dele é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A base do cristianismo é o amor. O sacrifício de Jesus foi baseado em amor. Não foi porque eu sou bom ou porque você é bom. Não foi porque você fez coisas boas ou porque eu fiz coisas boas, mas foi porque ele nos amou primeiro, porque ele resolveu nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, porque ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar, mesmo não sendo merecedores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não éramos dignos de chegar diante de Deus, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo, o véu que fazia separação entre o santo dos santos e o lugar santo, aquele véu foi rasgado, ninguém podia ter acesso a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano para entrar naquele lugar santíssimo, mas no dia em que Jesus morreu, esse véu, ele foi rasgado de alto a baixo, dizendo que Deus abriu o caminho, o novo e vivo caminho que é Jesus, agora estava aberto, e agora todos aqueles que se entregassem a Jesus tinham acesso a Deus, tinham acesso direto a Deus, não esperava pelo sumo sacerdote, não esperava mais por um homem uma vez por ano, mas qualquer momento, em qualquer lugar, aquele que quiser falar com Deus, o caminho está aberto. E esse caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque não foi obra nossa, mas é graça de Deus, é por meio da fé. Essa obra não é nossa, é dom de Deus. É obra totalmente de Deus. Ele nos resgatou, ele nos livrou das trevas, ele nos tirou desse mundo de pecado e nos fez habitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos resgatou, nós fomos comprados, por um alto preço. O preço de sangue, o sangue de Jesus vertido na cruz. Evangelho, antes de falar de vida, ele fala de morte. Para que possa ter vida, antes teve morte. Para que nós possamos viver em vida com Deus, precisamos morrer para os nossos pecados, para as nossas práticas pecaminosas, para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos viver por fé e não por vista. Só consegue viver dessa maneira quem não tem os olhos focados aqui na terra, mas como Paulo nos ensina, que devemos olhar para as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa cidade. O nosso lugar não é aqui, a nossa cidade não é aqui. Nós esperamos um novo céu, nós esperamos uma nova terra. E somente em Cristo Jesus nós alcançamos isso. E não é mérito nosso, mas é graça de Deus. Estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E somos salvos, porque Ele nos amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um que ouviu que essa mensagem, que Deus continue a abençoar a vida de cada um de vocês. Perdoe as minhas tosses, aqui eu estou um pouco gripado. Deus continue dando graça a cada um de vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? É com você, Tony. Amém, meu amigo. Eita glória! É para glorificar de pé, igreja! Irmãos, que
palavra maravilhosa, que é o que está rolando aqui. Nós já estamos crucificados com Cristo. O Evangelho, essa eu vou guardar, porque um dia que eu tiver, assim, for ousado, feito meu amigo Alex, eu vou pregar um Evangelho de morte, e não de vida. Você tem que morrer. Se você não morrer, não tem vida. É isso que eu ganhei uma mensagem, meu amigo. Por isso que é bom ouvir o mestre, que você vai ouvindo, vai anotando aqui. A verdade é essa. Eu vou pregar o evangelho de morte. Quem não estiver disposto a morrer, não vai viver. Vai ser o tema da minha mensagem. Eita, meu amigo, que é isso? É Deus, Deus é maravilhoso. Amém. Que Deus continue te abençoando mais e mais e mais. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o teu amor tem sido derramado sobre as nossas vidas. Se não fosse o teu amor, as tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui agora, Senhor. É totalmente gratidão que nós temos aqui, Senhor. Gratidão porque o Senhor tem cuidado da vida do Tony, da sua esposa, do seu filho, tem cuidado da minha vida, da minha esposa e dos meus filhos, e assim tem cuidado de todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor deseja que nós entregamos nossas vidas a Ti, que nós nos rendemos a Ti e vivemos não o nosso desejo, não as nossas vontades, mas os Teus desejos, as Tuas vontades, porque os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, nem os nossos desejos são os Teus desejos, ó Deus. Os Teus pensamentos são muito mais elevados do que o nosso, mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos deu a mente de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado por tudo. O que tenho para dizer a Ti, Senhor, é totalmente obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém? Receba as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, que todos digam amém. Amém. Amém, meu amigo.